Capítulo 19. Não estamos chegando a lugar nenhum, Friedrich. Estou piorando? Nietzsche, que estivera escrevendo em sua escrivaninha, não ouvira Brauer entrar. Agora, virou-se em direção a ele, abriu a boca para falar, mas ficou em silêncio. Você ficou surpreso, Friedrich? Deve ser desconcertante seu médico entrar no seu quarto e reclamar que está pior. Especialmente quando está impecavelmente trajado e porta sua valise preta com segurança profissional. Mas acredite, minha aparência externa é enganadora. Por embaixo, minhas roupas estão úmidas. Minha camisa gruda na pele. Esta obsessão por Berta é um remoinho em minha mente. Ele sorve todos os meus pensamentos decentes. A culpa não é sua. Brauer sentou-se junto à escrivaninha. Nossa falta de progresso é minha culpa. Fui eu que lhe pedi para atacar a obsessão diretamente. Você tem razão, não estamos indo suficientemente fundo. Estamos apenas podando as folhas quando deveríamos estar extirpando a erva daninha. Sim, não estamos extirpando nada, respondeu Nietzsche. Temos que reconsiderar nosso método. Eu também me sinto desanimado. Nossas últimas sessões foram falsas e superficiais. Veja o que tentamos fazer: disciplinar seus pensamentos, controlar sua conduta, através do treinamento e da modelagem de comportamento. Esses métodos não são para a esfera humana. Afinal, não somos adestrados de animais. Sem dúvida, após a última sessão senti-me como um urso sendo treinado para ficar de pé e dançar. Precisamente, um professor deveria elevar os homens. Em vez disso, em nossos últimos encontros, rebaixei-o bem como a mim. Não podemos abordar os assuntos humanos com métodos para animais. Nietzsche se levantou e apontou para as cadeiras vazias junto à lareira. Vamos? Ocorreu a Brauer ao se sentar que, embora os futuros doutores do desespero pudessem destacar os instrumentos médicos tradicionais, o estetoscópio, o otoscópio, o oftalmoscópio, com o tempo desenvolveriam seus próprios equipamentos, começando pelas duas confortáveis cadeiras junto à lareira. Então, começou Brauer, retornemos ao ponto em que estávamos antes desse infausto ataque direto contra minha obsessão. Você formulou uma teoria de que Berta é um desvio, e não uma causa, e de que o verdadeiro centro de minha Angst é meu medo da morte e da ausência de Deus. Pode ser. Você pode estar certo. É bem verdade que minha obsessão por Berta me mantém fixada à superfície das coisas, não me sobrando tempo para pensamentos mais profundos e sombrios. Entretanto, Friedrich, não acho que sua explicação inteiramente satisfatória. Primeiro, continua o enigma de por que Berta? De todas as formas possíveis de me defender da angústia, por que escolher essa obsessão específica e estúpida? Por que não um outro método? Alguma outra fantasia? Segundo você sustenta que Berta serve apenas para desviar minha atenção da angústia e meu íntimo. No entanto, desvio é uma palavra fraca. Não é suficiente para explicar o poder de minha obsessão. Pensar sobre Berta é sobrenaturalmente irresistível. Contém algum poderoso significado oculto. Significado. Nietzsche deu uma tapa com força no braço da cadeira. Exatamente. Venho pensando em linhas idênticas desde que você saiu ontem. Sua palavra final, significado, poderá ser a chave. Talvez nosso erro desde o início tenha sido negligenciar o significado de sua obsessão. Você afirmou que curou cada um dos sintomas histéricos de Berta descobrindo sua origem, e também que esse método da origem não se aplicaria ao seu caso porque a origem de sua obsessão por Berta já era conhecida, tendo começado depois que a conheceu e se intensificado depois que parou de vê-la. Mas talvez, Nietzsche continuou, você venha usando a palavra errada. Talvez o importante não seja a origem, isso é a primeira aparição dos sintomas, e sim o significado de um sintoma. Talvez você tenha se enganado. Talvez tenha curado Berta descobrindo não a origem, mas o significado de cada sintoma. Talvez, aqui Nietzsche quase sussurrou, como se estivesse transmitindo um segredo de grande importância. Os sintomas sejam mensageiros de um significado, e só venham a desaparecer quando sua mensagem for compreendida. Nesse caso, nosso próximo passo é óbvio. Para dominarmos os sintomas, teremos que descobrir o que a obsessão por Berta significa para você. E agora? Brauer se indagou. Como se faz para descobrir o significado de uma obsessão? Afetado pelo entusiasmo de Nietzsche, aguardou as instruções dele. Mas Nietzsche se reclinara na cadeira. Apanhara o pente e estava arrumando o bigode. Brauer foi ficando tenso e irritado. Bem, Friedrich, estou aguardando. Esfregou o peito, respirando profundamente. Essa tensão aqui em meu peito cresce a cada minuto que estou sentado aqui. Logo explodirá. Não vejo uma forma racional de expulsá-la. Diga-me como começar.
Como poderei descobrir um significado que eu mesmo escondi? Não tente descobrir nem solucionar nada, respondeu Nietzsche, ainda penteando o bigode. Isso será meu trabalho. Seu trabalho é apenas limpar chaminé. Fale sobre o que Berta significa para você. Será que já não falei demais sobre ela? Terei que chafurdar novamente em minhas ruminações sobre Berta? Você já escutou todas elas. Tocá-la, despí-la, acariciá-la, minha casa pegando fogo, todo mundo morto, a fuga para a América. Tem certeza de que quer ouvir todo esse lixo novamente? Levantando-se de súbito, Brauer pôs-se a andar para a janela. E para cá e para lá, atrás da cadeira de Nietzsche. Este continuou a falar de forma calma e medida. É a tenacidade de sua obsessão que me intriga. Como um marisco que se apega à sua rocha. Será que não podemos, Joseph, apenas por um momento afastá-la e espiar por debaixo? Limpe chaminé, estou dizendo. Limpe chaminé sobre a pergunta. Como seria a vida? Sua vida sem Berta? Apenas fale. Não tente ser lógico ou mesmo formular sentenças completas. Diga aquilo que lhe vier à cabeça. Não consigo, estou amarrado, sou uma mola enrolada. Pare de andar para lá e para cá. Feche os olhos e tente descrever o que vê sob as pálpebras. Apenas deixe os pensamentos fluírem. Não tente controlá-los. Brauer parou atrás da cadeira de Nietzsche e segurou seu espaldar. De olhos fechados, oscilou para a frente e para trás, como fazia seu pai ao rezar, e lentamente começou a resmungar seus pensamentos. Uma vida sem Berta, uma vida escura sem cores, calibradores, balanças, lápides funerárias, tudo decidido, agora e para sempre. Eu estarei aqui, você me acharia aqui, sempre. Bem aqui, neste local, com esta valise, vestindo estas roupas, com este rosto que, dia após dia, irá ficando mais sombrio e esquelético. Brauer respirou profundamente, sentindo-se menos agitado e sentou-se. A vida sem Berta? Que mais existe? Sou um cientista, mas a ciência é sem cor. Deve-se fazer da ciência um trabalho, não um modo de vida. Preciso de magia e paixão. Não se pode viver sem magia. É isso que Berta significa. Paixão e magia. A vida sem paixão. Quem consegue viver tal vida? Abriu os olhos subitamente. Você consegue? Alguém consegue? Por favor, limpe chaminé sobre a paixão e a vida, incitou Nietzsche. Uma de minhas pacientes é uma parteira, prosseguiu Brauer. Ela está velha, encarquilhada, sozinha. Sofre de problemas cardíacos. Mesmo assim, é apaixonada pela vida. Certa vez indaguei dela a fonte de sua paixão. Respondeu então que era um momento entre erguer uma recém-nascida, saliente, e lhe dar o tapa da vida. Ela se renovava, assim dizia, pela imersão naquele momento de mistério, aquele momento entre a existência e o ouvido. E você, Joseph? Sou como aquela parteira, quero estar próximo do mistério. Minha paixão por Berta não é natural. É sobrenatural, sei disso, mas preciso de magia. Não consigo viver em preto e branco. Todos precisamos de paixão, Joseph, interrompeu Nietzsche. A paixão dionisíaca é vida. Mas a paixão tem que ser mágica e aviltante. Não haverá uma forma de dominar a paixão? Deixe-me contar sobre um monge budista que conheci no ano passado em Engadine. Ele vive uma vida frugal, medita metade de suas horas de vigília e passa semanas sem tocar palavra com ninguém. Sua dieta é simples, uma única refeição ao dia, aquilo que conseguir esmolar talvez apenas uma maçã, mas ele medita sobre a maçã até estar prenhe de vermelhidão, de suculência e de vivacidade. No final do dia, ele apaixonadamente antecipa sua refeição. A conclusão é, Joseph, você não precisa renunciar à paixão, mas tem que mudar suas condições para a paixão. Brauer concordou com o movimento da cabeça. Prossiga, exortou Nietzsche. Limpe mais chaminé sobre Berta. O que ela significa para você? Brauer cerrou os olhos. Vejo-me correndo com ela, fugindo. Berta significa fuga. Fuga rigorosa. Como assim? Berta significa perigo. Antes dela eu vivia dentro das regras. Agora flerto com os limites dessas regras. Talvez seja isso que a parteira signifique. Penso em explodir minha vida, sacrificar minha carreira, cometer o adultério, perder minha família, emigrar, recomeçar a vida com Berta. Brauer deu uma palmada leve na cabeça. Imbecil, imbecil. Sei que nunca o farei. Mas existe uma chamariz nesse perigoso vai e vem pelo limite? Um chamariz? Não sei. Ignoro a resposta. Não gosto de perigo. Se existe um chamariz, não é o perigo. Creio que o chamariz seja a fuga.
não do perigo, mas da segurança. Talvez eu tenha vivido demais de maneira segura. Talvez, Joseph, viver de maneira segura seja perigoso. Perigoso e mortal. Viver de maneira segura é perigoso. Brown murmurou as palavras para si várias vezes. Viver de maneira segura é perigoso. Viver de maneira segura é perigoso. Um pensamento poderoso, Friedrich. Então é este o significado de Berta. Escapar da vida perigosamente insuportável? Será Berta meu desejo de liberdade? Minha fuga da armadilha do tempo? Talvez da armadilha de seu tempo, de seu momento histórico. Mas Joseph, proferiu solenemente, não cometa o erro de pensar que ela o conduzirá para fora do tempo. O tempo não pode ser corrompido. Esse é o nosso maior fardo. Nosso maior desafio é viver a despeito desse fardo. Ao menos dessa vez, Brauer não protestou contra o tom filosofal assumido por Nietzsche. Esse filosofar era diferente. Brauer não sabia o que fazer com as palavras de Nietzsche, mas sabia que elas o atingiam, o tocavam. Esteja certo, disse Brauer, de que não sonho com a imortalidade. A vida da qual desejo escapar é a vida da burguesia médica vienense de 1882. Eu sei que os outros invejam minha vida, mas eu abomino. Abomino sua mesmice e previsibilidade. Abomino tanto que, às vezes, vejo minha vida como uma sentença de morte. Está me entendendo, Friedrich? Nietzsche fez que sim com a cabeça. Lembra-se de quando me perguntou, talvez em nossa primeira conversa, se eu tirava alguma vantagem de minha enxaqueca? Foi uma boa pergunta. Ajudou-me a pensar na vida de forma diferente. Lembra-se de minha resposta, que minha enxaqueca me forçou a renunciar à cátedra na universidade? Todos, família, os amigos, até os colegas, lamentaram minha desventura e estou certo de que a história registrará que a doença de Nietzsche encerrou tragicamente sua carreira. Mas não foi bem assim. O oposto é a verdade. A cátedra na Universidade da Basileia era minha sentença de morte. Sentenciava-me ao vazio da vida acadêmica e a despender o resto de meus dias ajudando economicamente minha mãe e minha irmã. Eu estava numa armadilha fatal. Então, Friedrich, a enxaqueca, a grande libertadora, caiu sobre você. Não foi muito diferente, Joseph, desta obsessão que caiu sobre você, certo? Talvez sejamos mais semelhantes do que pensamos. Brauer fechou os olhos. Que bom sentir-se tão próximo de Nietzsche. Lágrimas jorraram-lhe dos olhos. Fingiu um acesso de tosse para virar a cabeça e esconder o rosto. Vamos continuar, ordenou Nietzsche impassivelmente. Estamos progredindo. Compreendemos que Berta representa paixão, mistério, fuga perigosa. Que mais, Joseph? Que outros significados estão agrupados nela? Beleza. A beleza de Berta é uma parte importante do mistério. Aqui, veja o que trouxe para lhe mostrar. Abriu sua valise e apanhou uma fotografia. Colocando seus óculos de lentes grossas, Nietzsche andou até a janela para inspecioná-la na claridade. Berta, vestida de preto da cabeça aos pés, usava trajes de montaria. Sua jaqueta a constrangia, uma fila dúplice de pequenos botões, estendendo-se da cintura fina até o queixo. Lutava para conter os seios volumosos. Sua mão esquerda segurava delicadamente tanto sua saia como um comprido chicote de hóquei. De sua outra mão, luvas pendiam. Seu nariz era vigoroso, seus cabelos curtos e desadornados. Sobre eles encarapetava-se um boné preto desleixado. Seus olhos eram grandes e escuros. Não se dava o trabalho de olhar para a câmera, mas fitava bem a distância. Uma mulher formidável, Joseph, disse Nietzsche, devolvendo a fotografia e voltando a se sentar. Sim, ela é belíssima, mas não gosto de mulheres portando chicotes. Ah, beleza, disse Brauer. É uma parte importante do significado de Berta. Sou facilmente capturado por tal beleza. Mais facilmente do que a maioria dos homens, creio. A beleza é um mistério. Mal sei falar a respeito, mas uma mulher com certa combinação de corpo, seios, orelhas, grandes olhos escuros, nariz, lábios, especialmente os lábios, simplesmente me assombram. Pode parecer besteira, mas quase acredito que tais mulheres tenham poderes sobre-humanos. Para fazer o quê? É tolo demais. Brauer escondeu o rosto com as mãos. Apenas limpe chaminé, Joseph. Suspenda seu juízo e desembuche. Dou minha palavra de que não o julgarei. Não consigo exprimi-lo com palavras. Tente terminar esta frase. Na presença da beleza de Berta, sinto-me... Na presença da beleza de Berta, sinto-me... O que eu sinto? Sinto-me nas entranhas da terra, bem no centro da existência. Estou exatamente onde deveria, no local onde não se questiona a vida ou o propósito. O centro, o local da segurança.
A beleza dela proporciona uma segurança infinita. Levantou a cabeça. Veja, não faz o menor sentido. Prossiga, disse Nietzsche imperturbavelmente. Para me capturar, a mulher precisa ter certo olhar. Um olhar de adoração. Vejo-o em minha mente agora. Olhos bem abertos, reluzentes, lábios fechados em uma semi-sorriso afetuoso. Ela parece estar dizendo, oh, não sei. Continue, Joseph, por favor. Continue imaginando o sorriso. Ainda consegue vê-lo? Brower cerrou os olhos e anuiu com a cabeça. O que diz para você? Diz, você é adorável. O que você fizer estará bem. Oh, querido, você se descontrola, mas isso é esperado de um menino. Agora vejo voltando-se para as outras mulheres ao redor e dizendo, ele não é uma gracinha? Não é um amor? Vou abraçá-lo e confortá-lo. Pode dizer mais sobre o sorriso? Diz que eu posso brincar, fazer o que eu quiser. Posso me meter em apuros, mas não importa o que eu fizer, ela continuará encantada comigo, achando-me adorável. O sorriso está associado à sua história pessoal, Joseph? Não entendi. Retroceda no tempo. A sua memória contém tal sorriso? Brown negou com a cabeça. Não, nenhuma reminiscência. Você responde rápido demais, insistiu Nietzsche. Você negou com a cabeça antes de eu terminar a pergunta. Procure. Continue observando esse sorriso em sua imaginação e vamos ver o que aparece. Brown fechou os olhos e observou o desenrolar de sua memória. Vi Matilde dar esse sorriso para nossos filhos Joanês, tá bem? Quando eu tinha 10 ou 11 anos, apaixonei-me por uma menina chamada Maria Gompers. Ela me deu tal sorriso. Exatamente esse sorriso. Fiquei desolado quando sua família se mudou. Não a vejo há 30 anos, mas continuo sonhando com Maria. Quem mais? Esqueceu-se do sorriso de sua mãe? Não lhe contei? Minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos. Ela só tinha 28 anos e morreu após dar à luz meu irmão mais novo. Disseram-me que era bonita, mas não tenho lembranças dela. Nenhuma. E sua esposa, Matilde, tem esse sorriso mágico? Não. Disso tenho certeza. Matilde é bonita, mas seu sorriso não exerce nenhum poder sobre mim. Sei que é uma besteira pensar que Marie, aos 10 anos, exerce poder enquanto Matilde não exerce nenhum. Mas é o que sinto. Em nosso casamento, sou eu quem exerce poder sobre ela. E é ela que deseja minha proteção. Não, Matilde não tem nenhuma magia, não sei porquê. Magia requer penumbra e mistério, observou Nietzsche. Talvez o mistério dela tenha sido aniquilado pela familiaridade de 14 anos de casamento. Você a conhece bem demais? Talvez consiga suportar a verdade de um relacionamento com uma mulher bonita. Começo a pensar que preciso de outra palavra que não beleza. Matilde tem todos os componentes da beleza. Ela tem a estética, mas não o poder da beleza. Talvez você tenha razão. É tudo familiar demais. Com grande frequência, vejo a carne e o sangue sob a pele. Outro fator é a ausência de competição. Matilde jamais teve outro homem em sua vida. Foi um casamento arranjado. Intriga-me que você deseja competição, Joseph. Alguns dias atrás você disse ter horror a ela. Deseja e não deseja competição. Lembre-se, você disse que eu não precisava ser lógico. Apenas expresso as palavras conforme ocorrem. Deixe-me ver. Deixe-me colocar meus pensamentos. Sim, a mulher bela é mais poderosa quando desejada por outros homens. Mas tal mulher é perigosa demais. Ela me escaldará. Talvez Berta seja o meio termo perfeito. Ela ainda não está plenamente formada. É a beleza embrionária, ainda incompleta. Então? Perguntou Nietzsche. Ela é mais segura por não ter outros homens disputando-a? Não é bem assim. Ela é mais segura porque a tenho nas minhas mãos. Qualquer homem a desejaria, mas posso facilmente derrotar os competidores. Ela é, ou melhor, era totalmente dependente de mim. Durante semanas, recusava-se a comer a não ser que eu a alimentasse pessoalmente. Naturalmente, como médico dela, eu deplorava a regressão de minha paciente. Oh, que lástima! Eu expressava minha preocupação profissional à família dela, mas secretamente enquanto homem, e jamais admitirei isso a ninguém a não ser você. Eu me regozijava com a minha conquista. Certo dia, quando ela me contou que sonhara comigo, entrei em êxtase. Que vitória! Penetrar em sua câmara mais interna, um lugar onde nenhum outro homem jamais conseguira entrar. Como as imagens dos sonhos não morrem, era um lugar onde eu perduraria para sempre. Assim, Joseph, você venceu a competição sem precisar competir. Sim, este é outro significado de Berta. Competição segura, vitória assegurada. Mas uma mulher bonita sem segurança. É algo bem diferente. Brower calou-se. Prossiga, Joseph. Para onde estão indo seus pensamentos agora? Estava pensando em uma mulher perigosa.
Uma beleza plenamente constituída, com aproximadamente a idade de Berta, que veio me ver em meu consultório algumas semanas atrás. Uma mulher a quem muitos homens prestaram homenagem. Fiquei encantado por ela e aterrorizado. Fui tão incapaz de me opor a ela que não consegui deixá-la esperando e atendi fora da vez de antes de meus outros pacientes. Quando ela me fez um pedido médico inconveniente, tive que reunir todas as minhas forças para resistir ao desejo dela. Ah, conheço esse dilema, disse Nietzsche. A mulher mais desejável é a mais assustadora. Não, é claro, devido ao que é, mas devido ao que fazemos dela. Muito triste. Triste, Friedrich? Triste para a mulher que nunca é conhecida, e triste também para o homem. Conheço essa tristeza. Você também conheceu uma Berta? Não, mas conheci uma mulher como aquela outra paciente que você descreveu. Aquela a quem não se consegue negar nada. Lois Salomé, pensou Brauer. Lois Salomé, indubitavelmente, até que enfim ele fala sobre ela. Embora relutante em desviar o foco de si próprio, Brauer insistiu na inquirição. Então, Friedrich, o que aconteceu com aquela dama a quem não conseguia negar? Nietzsche hesitou, depois apanhou o relógio. Atingimos um veio bastante rico hoje. Quem sabe rico para nós dois. Mas nosso tempo está se esgotando. E estou certo de que ainda tem muito a dizer. Por favor, continue me contando o que Bert significa para você. Brauer sabia que Nietzsche estava mais próximo do que nunca de revelar seus próprios problemas. Talvez àquela altura uma inquirição sutil teria sido todo o necessário. No entanto, ao ouvir Nietzsche incitá-lo novamente, não pare, suas ideias estão fluindo, Brauer sentiu-se feliz em continuar. Lamento a complexidade da segunda vida e da vida secreta. Contudo, eu a aprezo. A vida burguesa superficial e mortal é visível demais. Vê-se o final demasiadamente claro e todos os atos que levam até lá. Parece loucura, eu sei, mas a segunda vida é uma vida a mais. Ela incerta a promessa de um tempo de vida estendido. Nietzsche concordou com a cabeça. Você sente que o tempo devora as possibilidades da vida superficial enquanto a vida secreta é inesgotável? Sim, não foi exatamente o que eu disse, mas é o que eu quero dizer. Outra coisa, talvez mais importante, é o sentimento inefável que tinha ao lado de Berta, ou que tenho agora ao pensar nela. Bem-aventurança é a palavra mais próxima. Sempre pensei, Joseph, que amamos mais o desejo do que o ser desejado. Amamos mais o desejo do que o ser desejado, repetiu Brauer. Por favor, dê-me uma folha de papel. Gostaria de anotar isto. Nietzsche arrancou uma folha do final de seu caderno e esperou enquanto Brauer escreveu a frase. Dobrou o papel e enfiou no bolso da jaqueta. Tem outra coisa, continuou Brauer. Berta atenua minha solidão. Até onde consigo me lembrar, tenho me assustado com os espaços vazios dentro de mim. Além disso, minha solidão não tem nada a ver com a presença ou ausência de pessoas. Está me entendendo? Ah, quem poderia compreendê-lo melhor? Às vezes penso que sou o homem mais solitário que existe. Como no seu caso, não tem nada a ver com a presença dos outros. Na verdade, odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeiramente companhia. O que quer dizer, Friedrich? Como não oferecem companhia? Por não prezarem as coisas que prezo, às vezes enxergo tão profundamente a vida que de repente olho ao redor e vejo que ninguém me acompanhou, e que meu único companheiro é o tempo. Não estou certo de que minha solidão seja igual à sua. Talvez eu jamais tenha ousado penetrá-la tão profundamente como você. Talvez, sugeriu Nietzsche. Berta o impeça de penetrá-la mais profundamente. Não creio que deseja penetrá-la mais. Na verdade, sinto-me grato a Berta por remover minha solidão. Essa é outra coisa que ela significa para mim. Nos últimos 2 anos jamais estive sozinho. Berta estava sempre em sua casa ou no hospital esperando minha visita. Agora ela está sempre dentro de mim, ainda esperando. Você abriu aberta algo que é sua própria realização. O que quer dizer? Continua tão sozinho quanto antes, tão sozinho como cada pessoa está fadada a ser. Você fabricou seu próprio ícone para depois ser aquecido por sua companhia. Talvez você seja mais religioso do que pensa. Mas, respondeu Brauer, em certo sentido ela está sempre lá. Ou esteve por 1 ano e meio. Por pior que seja sido, aquele foi o melhor, o mais vital período de minha vida. Eu a via todos os dias, pensava nela o tempo todo, sonhava com ela de noite. Você me contou sobre uma vez em que ela não estava lá. Joseph, naquele sonho que vive voltando. Como é mesmo? Estava procurando por ela? Principia com algo terrível acontecendo. O solo começa a se liquefazer sob meus pés e eu procuro por Berta sem conseguir encontrá-la. Sim, estou convencido de que existe alguma pista importante nesse sonho. Qual foi o evento terrível que ocorreu? O solo se abrindo? Brauer.
Assentiu com a cabeça. Por que, Joseph, naquele momento, você deveria procurar Berta, a fim de protegê-la ou para ela protegê-lo? Fez-se um longo silêncio. 2 vezes Brouwer moveu rapidamente a cabeça para trás, como para fazer com que prestasse atenção. Não consigo prosseguir. É espantoso. Mas minha mente não está mais funcionando. Nunca me senti tão fatigado. Estamos apenas na metade da manhã, mas me sinto como se estivesse labutando sem parar por dias e dias. Sinto a mesma coisa. Foi um trabalho duro hoje. Mas o trabalho certo, penso. Agora tenho que ir. Até amanhã, Friedrich. Excerto das anotações do Dr. Brouwer sobre Eckhart Müller, de 15 de dezembro de 1882. Pode ter sido apenas poucos dias atrás que implorei a Nietzsche que se revelasse. Hoje, finalmente, ele se mostrou pronto, disposto. Quis me contar que se sentia aprisionado por sua carreira universitária, que ressentia sustentar sua mãe e sua irmã, que estava solitário e sofria por causa de uma linda mulher. Sim, finalmente ele quis revelar para mim. Contudo, é espantoso. Eu não o encorajei. Não se trata de que eu não desejasse escutar. Não. Foi pior do que isso. Eu ressentia seu discurso. Eu ressentia sua intromissão na minha sessão. Terá sido apenas há 2 semanas que tentei manipulá-lo para revelar algum pequeno fragmento de si, que reclamei com Max e Frau Becker sobre o sigilo dele, que levei meu ouvido aos lábios dele para ouvir. Ajude-me, ajude-me, que lhe prometi, conte comigo. Por que então negligenciei hoje? Terei ficado ganancioso? Esse processo de aconselhamento, quanto mais se estende, menos o compreendo. Porém é irresistível. Cada vez mais penso em minhas conversas com Nietzsche. Às vezes chegam a interromper uma fantasia com Berta. Essas sessões se tornaram o centro de meu dia. Sinto-me ansioso pela minha sessão. E com frequência não consigo esperar pela próxima. Será por isso que deixei Nietzsche me desnudar hoje? Futuro? Quem sabe quando, talvez daqui a 50 anos, esse tratamento através da conversa poderá tornar-se corriqueiro. Médicos da angústia se tornarão uma especialidade típica. E as faculdades de medicina, ou talvez os departamentos de filosofia, os treinarão. O que deverei conter o currículo do futuro médico da angústia? No momento, posso estar certo de uma cadeira essencial: relacionamento. É aí a coisa complica. Assim como os cirurgiãos precisam primeiro aprender a anomania, o futuro médico de angústia precisa primeiro entender o relacionamento entre o que aconselha e o aconselhado. Caso deva contribuir para a ciência de tal aconselhamento, deve aprender a observar a relação de aconselhamento tão objetivamente como o cérebro dos pombos. Observar num relacionamento não é fácil quando eu mesmo faço parte dele. Entretanto, noto tendências impressionantes. Costumo criticar Nietzsche, mas não mais o faço. Pelo contrário, agora acalento cada palavra sua, e a cada dia convenço-me mais de que pode me ajudar. Acreditava que pudesse ajudá-lo. Isso não mais ocorre. Tenho pouco a lhe oferecer. Ele tem tudo a me oferecer. Costumava competir com ele, tramar armadilhas de xadrez contra ele. Não mais o faço. Sua percepção interna é extraordinária. Seu intelecto se eleva. Contemplo-o como uma galinha diante do falcão. Reverencio-o demais? Quero que se eleve acima de mim? Talvez por isso não queira ouvi-lo falar. Talvez eu não queira saber de sua dor, de sua falibilidade. Eu costumava pensar sobre como manejá-lo. Não mais o faço. Com frequência, sinto grandes surtos de afeto em relação a ele. Isso é uma mudança. Certa vez comparei nossa situação com Robert, treinando seus gatinhos. Retroceda, deixe-o beber seu leite. Mais tarde ele deixará que o toque. Hoje, no meio da nossa conversa, outra imagem percorreu minha mente. 2 gatinhos com listras de tigre, cabeça contra cabeça, lambendo leite da mesma tigela. Outra coisa estranha, porque mencionei que uma beleza plenamente constituída visitou recentemente meu consultório. Quero que saiba de meu encontro com Lois Salomé? Estaria flertando com o perigo, silenciosamente caçoando dela, tentando criar uma barreira entre nós? Por que Nietzsche disse que não gosta de mulheres com chicotes? Devia estar se referindo àquele retrato de Lois Salomé que eu vi, sem que ele saiba? Ele deve perceber que seus sentimentos em relação a ela não diferem tanto de meus sentimentos em relação a Berta. Assim, estaria silenciosamente caçoando de mim? Uma piedade particular? Aqui estamos nós, 2 homens tentando ser honestos um com o outro, mas ambos impelidos pelo diabetes da duplicidade. Outro novo vislumbre. O que Nietzsche é para mim, eu fui para Berta. Ela ampliava minha sabedoria, reverenciava cada palavra, acalentava nossas sessões. Mal conseguia esperar pela seguinte. De fato, induzia-me a revisitá-la 2 vezes ao dia.
Quanto mais escaradamente me idealizava, mais eu ia imbuía de poder. Ela era o lenitivo para toda a minha angústia. Seu simples olhar curava a minha solidão. Ela dava à minha vida propósito e significado. O mero sorriso dela me consagrava como desejável. Me concedia absolvição por todos os impulsos bestiais, um estranho amor. Ambos nos aquecemos na radicência da magia de um outro. Contudo, estou ficando esperançoso. Existe poder em meu diálogo com Nietzsche, e estou convencido de que esse poder não é ilusório. Estranho que apenas algumas horas depois eu tenha esquecido muito de nossa discussão. Um estranho esquecimento, diferente da evaporação de uma conversa comum de mesa de café. Existirá tal coisa como um esquecimento ativo? Esquecer algo não por ser sem importância, mas por ser importante demais? Anotei uma frase chocante. Amamos mais o desejo do que o ser desejado. E outra. Viver com segurança é perigoso. Nietzsche diz que toda a minha vida burguesa tem sido vivida perigosamente. Penso que queira dizer que corro o perigo de perder meu próprio eu, ou de não me tornar quem sou. Mas quem sou eu? Notas de Friedrich Nietzsche sobre o Dr. Brauer, de 15 de dezembro de 1882. Finalmente, uma excursão digna de nós. Águas profundas, rápidas imersões e emersões. Água fria, refrescante. Adoro uma filosofia viva. Adoro uma filosofia cinzelada da experiência bruta. Sua coragem cresce. Sua vontade e sua aprovação abrem o caminho. Mas não será tempo de compartilhar os seus riscos? A época para uma filosofia aplicada ainda não amadureceu. Quando chegará? Dentro de 50 anos, 100 anos? Chegará a época em que os homens cessarão de temer o conhecimento e não mais disfarçarão a fraqueza como lei moral? Encontrarão a coragem de quebrar as algemas dos mandamentos? Então, os homens ansiarão por minha sabedoria viva. Então, os homens precisarão de minha orientação para uma vida honesta, uma vida de descrença e descoberta, uma vida de superação, do desejo superado, e que desejo maior do que o desejo de se submeter. Tenho outras canções que precisam ser cantadas. Minha mente está prenhe de melodias, e Zaratustra me chama ainda mais alto. Minha ocupação não é a de técnico. Mesmo assim, devo enfrentar a tarefa e registrar todos os becos sem saída e todas as trilhas válidas. Hoje, todo o rumo de nosso trabalho mudou. A chave? A ideia de significado, em lugar de origem. 2 semanas atrás, Joseph me contou que curou cada sintoma de Berta descobrindo sua causa original. Por exemplo, curou o medo dela de beber água, ajudando-a a lembrar de que observava, certa vez, sua camareira deixando o cão lamber água do copo de Berta. Mostrei-me cético de início e fiquei ainda mais cético agora. A visão de um cão bebendo de nosso copo? Desagradável? Para alguns, sim. Catastrófica? Dificilmente. A causa da histeria? Impossível. Não, aquilo não foi causa, e sim manifestação de uma angústia, uma angústia persistente e mais profunda. Por isso, a cura de Joseph foi tão evanescente. Temos que nos voltar para o significado. O sintoma não passa de um mensageiro com a notícia de que a angústia está irrompendo das profundezas do ser. Preocupações profundas com a finitude, com a morte de Deus, com o isolamento, com o propósito da vida, com a liberdade. Preocupações profundas trancafiadas por toda uma vida. Agora rompem suas cadeias e batem as portas e janelas da mente. Elas demandam ser ouvidas, não apenas ouvidas, mas vividas. Aquele estranho livro russo sobre o homem subterrâneo continua a me assombrar. Dostoiévski escreve que algumas coisas não devem ser contadas, exceto aos amigos. Outras coisas não devem ser contadas mesmo aos amigos. Finalmente, existem coisas que não se contam nem a si mesmo. Certamente, são as coisas que Joseph jamais contou sequer a si mesmo que agora irrompem dentro dele. Consideremos o que Berta significa para Joseph. Ela é fuga, fuga perigosa, fuga do perigo da vida segura. É também paixão e mistério e magia. Ela é a grande libertadora trazendo a suspensão de sua sentença de morte. Ela tem poderes sobre-humanos. É o berço da vida, a grande madre confessora. Ela perdoa tudo o que é selvagem e bestial nele. Ela lhe proporciona vitória garantida sobre todos os competidores, através do amor perdurável, da companhia eterna e da existência perene nos sonhos dela. Ela é um escudo contra as garras do tempo, oferecendo salvação do abismo interno e segurança do abismo abaixo. Berta é uma cornucópia de ministério,
proteção e salvação. Joseph Brauer, o demonina, amor. Mas seu nome real é prece. Curas paroquiais, como meu pai, sempre protegeram seus rebanhos de Satã. Eles ensinam que Satã é o inimigo da fé, que de modo a minar a fé, Satã assume qualquer disfarce, e nenhum mais perigoso e insidioso do que o manto do ceticismo e da dívida. Mas quem protegerá a nós, os santos céticos? Quem nos advertirá das ameaças contra o amor, a sabedoria e o ódio à servidão? Será essa minha missão? Nós, os céticos, temos nossos inimigos, nossos satãs que minam nossas dúvidas e plantam as sementes da fé nos locais mais sutis. Destarte, matamos os deuses, mas santificamos seus substitutos, professores, artistas, mulheres bonitas. E Joseph Brauer, um cientista renomado, beatifica por 40 anos o sorriso adorador de uma menininha chamada Marie. Nós, os duvidadores, temos que estar vigilantes e fortes. O impulso religioso é feroz. Veja como Brauer, um ateu, anseia por persistir por ser eternamente observado, perdoado, adorado e protegido. Será minha missão a do sacerdote e do cético? Devo me dedicar a detectar e destruir os anseios religiosos, quaisquer que sejam seus disfarces? O inimigo é formidável. A flama da crença é alimentada incessantemente pelos temores da morte, do ouvido e da ausência de sentido. Aonde o significado nos conduzirá? Se eu descobrir o significado da obsessão, e aí? Os sintomas de Joseph desaparecerão? E os meus? Quando? Um rápido mergulho na compreensão bastará? Ou a submersão terá que ser prolongada? E que significado? Parece haver vários significados para o mesmo sintoma, e Joseph ainda não começou a esgotar os significados de sua obsessão por Berta. Talvez tenhamos que descartar os significados um a um, até que Berta deixe de significar qualquer coisa que não ela própria. Uma vez despojada dos significados excedentes, ele haverá como ser humano, demasiado humano, assustado, despojado que ela, e ele, e todos nós, realmente somos.